Agora, vamos para um completo oposto, gente. Aqui a gente tava falando de algo com uma estética muito grande e que por poucas vezes o pessoal se atentava ao punk. E agora eu quero defender publicamente um outro gênero aqui, muito atacado, e que é o Hope Punk. O que é o Hope Punk? Cara, diferente do steampunk e do cyberpunk, que eles têm uma estética visual muito grande, o Hope Punk ele não tem essa estética. Ele não tem uma estética tipo, é cortal, é neon, é luz, não, cara, não, é uma época tal. O Hope Punk, ele é sobre a parte, é mais sobre o punk. É sobre a crítica social e a mensagem que aquela história carrega. É sobre o tipo de status quo que essa história busca confrontar. E o que a gente tá falando aqui? Hope Punk são histórias que a gente sabe, a gente tá vivo em 2025, a gente passou por pandemia, a gente passou por muita coisa. É fácil ser pessimista quanto ao futuro. Cara, a gente tá falando de cyberpunk, a gente tá arrumando pra isso, quanta coisa ruim tá acontecendo no mundo, guerra, desigualdade. Cara, não faltam problemas, não faltam motivos para nós sermos desesperançosos. O Hope Punk luta completamente contra esse status quo, da desesperança, do abandono, da incapacidade de sonhar com um futuro melhor. Ele ele é composto por histórias que batem na tecla e tem a audácia de, no meio de tanto desastre, se rebelar e falar assim: não, gente, vai dar certo, vai dar certo. Esse é o confronto do Hope Punk, é ter a audácia de ir contra tudo pessimista e falar assim, cara, no final vai dar certo, a gente vai arrumar para um lugar certo. Essa esperança, daí é o hope, né? Daí é a esperança. E a gente falou até aqui já sobre esse livro, mas aí vem o livro da Michelle, Os Crias da Favela de Ouro. Cara, é um livro completamente focado nisso. É um livro que ele projeta um futuro no Rio de Janeiro, nas favelas, que é fantástico, que é incrível. É um futuro de reparação histórica, é um futuro em que a ancestralidade é preservada e ela é levada em consideração para tudo, para a vida. Então, assim, é um futuro muito diferente do futuro desesperançoso que a gente tem, ainda mais com notícias recentes que a gente tem de desigualdade, de massacres, de diversos problemas. É um livro que ousa imaginar um futuro bom contra tudo isso, contra a realidade, contra todo o pensamento comum pessimista, sabe? É isso. Eu encerro Exato, aqui. assim como o próprio nome fala, né, de hope, né, vem de esperança, as histórias vão ser centradas nisso, né? Vão ser centradas naquela coisa de que a esperança de que o futuro pode ser bom, né? De que, assim, a gente tá tão acostumado a pensar que o futuro vai ser só desgraça, né? E o Mark Fisher fala disso na obra dele, né? Ele fala que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, né? Que é muito fácil pra gente pensar no fim do mundo, no apocalipse, pensar que o mundo vai ser cada vez mais corrupto, o mundo vai ser cada vez mais violento, o mundo vai ser cada vez mais desigual, a gente vai ter cada vez mais anúncios no YouTube. Mas assim, é difícil às vezes pra gente parar e pensar, cara, como que eu vou fazer pra pensar um futuro bom, né? Primeiro, parece às vezes perda de tempo, né? Porque a gente tá acostumado a pensar a ficção científica como sendo trágica para que a gente tente evitar que aconteça o desastre, né? A gente pensa na distopia como uma forma de, tipo assim, bom, vamos trabalhar o presente para que a gente não chegue naquele momento distópico, né? Eu acho super importante, eu adoro distopia por causa disso. Mas às vezes é interessante também a gente parar e pensar um pouco no que a gente gostaria que fosse, né? Gostaria de chegar e pensar, pô, em formas de como chegar naquilo, né? Eu acho que também é tão importante quanto, né? E o Hope Punk, eu acho que foi o meu primeiro contato com um livro de ficção científica. Ele não tá aqui na tela, mas eu separei ele aqui. É um livro infantil. Esse livro aqui, ó. É O Segredo da Ilha, da coleção Zipt Zapt. O Segredo da Ilha é uma história bem simples de ficção científica, bem pra criança, né? Que eu li quando eu era pequena. Era um livro que era da minha mãe, inclusive, tem tipo o nome dela, tem algumas anotações dela, tipo, da época que ela leu na escola, assim. E é uma história em que você tem um personagem que ele vem. É futurista, né? Mas é um personagem que vem do mundo real, digamos assim. Do mundo é, capitalista, no mundo em que é importante você
pensar naquela coisa do dinheiro, da sua carreira, né? Aquela coisa muito individualista, né? E ele acaba encontrando uma ilha no meio do Pacífico, que é uma ilha totalmente isolada, né, do restante do mundo, e que ali ele encontra a esperança, ali ele encontra uma utopia, porque é uma sociedade isolada do mundo, na qual você tem ali igualdade social, você tem uma série de questões, de elementos que vão trazer um aspecto utópico para aquela civilização, em que não vai haver guerra, não individualismo, você vai, todo mundo se respeita, e aí você traz esse elemento, né? E muitas vezes a gente observa nessas histórias, às vezes, a falta de conflito, né? Eu acho que a Michelle sofreu muito com isso quando ela foi escrever Os Cria e a Favela de Ouro, né? De às vezes sentir que quando você tá falando de utopia, você não tá falando muito de conflito, e muitas vezes a história demanda conflito, né? Nesse livro, o conflito da história é justamente esse isolamento dessa sociedade utópica, e eles temem que, se eles forem descobertos, eles vão ser destruídos, né? Então, essa é uma forma de você estar trabalhando o Hope Punk, né? De colocar um conflito, porque eles estão ali numa sociedade utópica, mas não necessariamente essa utopia é para todo mundo. Não necessariamente todos têm acesso àquilo. Às vezes, muitas vezes, a utopia ela tá autocontida, né? E eu acho que essa coisa de, pô, será que a gente tem que divulgar pro mundo que nós existimos? Um negócio meio Wakanda, né? Wakanda tem um pouco disso, né? É quase uma utopia ali, né? Dentro dos seus próprios muros, mas se limita aos seus próprios muros, né? O mundo não... Wakanda, o mundo não conhece essa ilha do livro, né? E se descobrir, será que vai ser positivo, né? Será que vai passar, né, essa mensagem pro mundo todo? Vai ter essa disseminação, ou vai ser o contrário, né? Engolidos pelo mundo capitalista, o mundo da ganância, o mundo do individualismo, né? Então, assim, eu acho que esse livro me trouxe pela primeira vez essa ideia, né? E, me faz pensar como que a gente pode desenvolver essas histórias de Hope Punk, né? Porque a gente tem que lembrar que, cara, a história ela vai ter que ter conflito pra ela funcionar ali, né? A Michelle também deu seus pulos ali para que a história ficasse interessante, né? Mesmo sendo uma história de utopia. E é um desafio pra gente, né? É um desafio pra gente como escritor chegar nisso, né? Por mais que tenha esse cenário super interessante, futurista e tal, o que me chama mais atenção na história são os personagens. São personagens muito legais. Tem um personagem que é o Dissonante, né? Que é esse menininho aqui. Que ele é um personagem que ele fala errado. Ele fala tipo o Yoda, assim, sabe? Trocando as palavras Aham. de lugar. Assim, é um personagem, pô, super cativante. Um personagem lindo, assim, que ele acaba... Ele acaba cometendo um erro ali, deixando um barquinho de frutas e tal. Isso acaba chamando a atenção, né, do mundo lá fora, né? E ele se sente culpado e tal por estar meio expondo a utopia ali onde eles vivem. Assim, é um livro muito legal. E foi meu primeiro contato com ficção científica e também, por que não, com Hope Punk. Perfeito, perfeito. Eu queria falar rapidamente sobre o Senciente nível 5 da Carol Kiovato, que é uma novela. Até onde eu lembro, é uma novela, eu li faz muito tempo. Mas ele também. Ele tem uma pegada um pouco diferente, né? Um livro cheio, assim, de. Ele parece que vai dar errado tudo a qualquer momento. Você não parece que você tá vivendo num lugar bom, sabe? Você parece que, tipo, você tá vivendo. Ele tem um pouco de Space Opera também. Mas qual que é a pegada? O Senciente nível 5 fala sobre um mundo em que as espécies intergalácticas de cada planeta são classificadas em 5 níveis, né? De 1 ao 5, de acordo com o nível vamos dizer assim, de senciência de cada uma delas. E o que que define? O que que define cada uma dessas dessas senciências, né? Tem várias coisas lá, mas o fato é, o nível mais alto de inteligência, de senciência que uma espécie pode chegar é o nível 5. E uma espécie só é senciente se ela não se utilizar de violência em nenhum momento para acasalar. E esse é um fator, por quê? Porque a partir disso, a partir dessa questão, a Carol explora muitas questões é, sobre violência contra a mulher, sabe? Violência sexual, violência dos mais diversos tipos, sabe? É um livro, assim, que retrata muito os problemas, né? A dificuldade de você ser mulher e toda essa questão violenta, da violência da sociedade arraigada
sabe? Nas peças, regada na cultura contra a mulher. Mas, no final, tem uma mensagem muito positiva. É um livro que, por incrível que pareça, ele termina muito para cima. E ele é classificado como Hope Punk também por conta dessa carga final, dessa carga esperançosa no final. E vale muito a pena, muito a pena.